Então, não, não se cobra expositiva, não. Na verdade, Caio, eu acho que não se cobra redação expositiva em nenhum concurso. Eu acho que você. Boa pergunta. Quando é que se usa? Não consigo te dar um exemplo, claro. Não consigo. Talvez. Talvez revista. Jornal. É, é. É porque jornal usa dados de vez em quando, né? E o jornal, por mais que ele seja um texto de opinião, ele é um texto de opinião investigativo, né? É um jornalismo investigativo. Então, não é algo que a pessoa tirou da bunda, sabe? Assim, por assim dizer. Então, mesmo o jornal, ele tem um teor argumentativo. Não é predominante, de fato. Talvez revista de fofoca, né? Acho que uma revista de fofoca é mais expositivo mesmo. Ou se não, algo que narre um evento, né? É, a narração de um jogo de futebol é expositivo. Ah, não, tocou, não sei o que, é narração de rádio, aqueles rádios antigos, né? Não, tocou, não sei o que lá, gol, né? Então isso daí já é mais expositivo que argumentativo. Não tem nada de argumentativo numa narração de futebol, por exemplo. Eu diria mais ou menos por aí. Mas é boa pergunta. Mas os concursos não cobram. Os concursos públicos, vestibular, nada disso cobra texto expositivo. Concurso militar, nada. Tudo é argumentativo. Todos eles. Então, até então, eu falei com vocês o que fazer, né? O que fazer é uma tipologia textual, e essa tipologia textual é dissertativa argumentativa, ou seja, você fala sobre o que? Sobre o seu ponto de vista, né? E para você falar sobre o seu ponto de vista, você precisa apresentar argumentos que sustentem o seu ponto de vista, ou seja, o que defenda o que você vê, o que você percebe do mundo, né? E você não pode se deter jamais, que é o grande erro da maioria das pessoas que fazem redação, é fazer um texto que apenas expõe o tema. Coloca o tema em cena, mas não fala da perspectiva do escritor e nem fala como ele chegou àquelas conclusões. Então é isso que vocês precisam fazer. Como fazer? Eu me lembrei agora que eu falei que é digitar mais, né? Vou abrir o Google Docs e vou transmitir tela para vocês. E vou fazer então é, escrever aqui para vocês a estrutura textual. Então, como fazer vai exigir que a gente tenha uma estrutura, tenha um método de escrita. E aí eu vou já falar para vocês que existem várias formas de montar esse método que fazer. Várias formas de montar uma tese. Existe teses sequenciais, existe tese sistemática e existe teses organizadoras, que é o que eu mais ensino. Então, vocês podem participar de outras aulas de redação que o professor vai explicar uma outra estrutura textual. Ela cumpre a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Convencer o leitor do ponto de vista, do seu ponto de vista. Só que existem muitas formas de fazer isso. E aí eu vou explicar para vocês a mais simples na minha perspectiva, na minha opinião, a mais fácil de fazer. E quando a gente olha as redações do Enem que tiraram 1000, a maioria dos alunos usaram a tese organizadora. Da mesma forma que tem tipo de texto, tem tipo de teses também. E a tese que eu vou explicar para vocês se chama tese organizadora. E aí enfim, vou abrir aqui o documento, vou transmitir tela, para vocês ir dando uma bisoiada de como é que é feita essa tese organizadora. E eu vou disponibilizar esse documento que eu estou digitando para vocês depois, para vocês pegarem. Está transmitindo para vocês já a minha tela? Tá.
Tese organizadora. Vou dar um zoom. Meu computador está travando um pouquinho. Eu já vou adiantando para vocês, então, que existem diferentes formas de se construir uma tese. Aqui, nós vamos nos deter a compreender o tipo de tese organizadora. Existem diferentes. Indiferente da tese ou indiferente do texto, a gente precisa construir três etapas do texto, né? E cada etapa do texto a gente vai ter diferentes metas também. Então são três metas assim que a gente vai montando mais de três metas na verdade, né? A gente precisa construir estruturas. E aí existe dois tipos de estruturas que são predominantes, né? A macroestrutura e a microestrutura. Nesse primeiro momento, eu vou me deter só a falar de macroestrutura. Micro significa pequeno e macro significa grande, né? É o mesmo que grande. Grande estrutura. E a grande estrutura do texto é a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E aí eu já vou denunciar para vocês já quais são as metas, né, macroestruturais de cada um, né? A grande meta da introdução é construir tese. Precisa, é obrigatório, na introdução, ficar clara qual é a tese. Ou seja, o que vai ser dito ao longo do texto. O que você vai argumentar, o que você vai falar, qual é o caminho. Quando o cara lê o seu texto, lê a sua introdução, ele precisa saber o que você vai falar ao longo do seu texto inteiro. Então, inclusive, isso mostra planejamento de texto, né? Qual a importância disso, né? A importância disso é que vocês vão ter o planejamento do texto e vocês vão chamar a atenção do leitor também. É importante que o que vai acontecer, gente? Quando o cara for ler a redação de vocês, ele já vai ter lido, cara, umas centenas de redações. E mais centenas de redações ruins. Centenas de redações sem tese. Centenas de redações expositivas. O cara precisa olhar para o seu texto e ver que você estudou e ele querer e ter vontade de ler o seu texto com, sabe, com vontade, com atenção. Então, vocês precisam chamar a atenção do seu leitor e vocês precisam mostrar um planejamento de texto. E o desenvolvimento, vocês vão retomar a tese, mas principalmente vocês vão defender. Então, a coisa mais importante para ser feita, então, na introdução, é a construção de uma tese, é dizer para o leitor para onde você vai com o texto, é a porta de entrada do seu texto, vai mostrar para o seu leitor também que você tem um planejamento de texto e também precisa cativá-lo, fazer com que ele tenha vontade de ler o seu texto para ele já não dar a nota média. Porque se ele der a nota média, ferrou, né? Você está com os 500 pontos e 500 pontos na redação é ruim, tá, gente? 500 pontos não é uma nota boa. Então vocês precisam fazer isso já logo na introdução. E no desenvolvimento, vocês vão retomar a tese e vocês vão defender a tese. O que isso significa dizer? Nunca, jamais, não importa o tipo de tese, não se argumenta na introdução.
Isso é tipo regra geral, vou botar em vermelho. Não pode ter dados argumentando, defendendo seu ponto de vista na introdução. Vou botar aqui de vermelho, ó. Jamais argumentar na introdução. Independente da tese. Ah, eu estou fazendo uma tese sistemática, eu estou fazendo uma tese, outro tipo de tese sequencial. Todas as teses não se argumentam na introdução. Então, assim, independente da tese que você for fazer, não tem argumentos na introdução. A gente tem contexto, tem gancho, tem alusões, tudo isso pode ter, mas argumentos, jamais. Argumento só aparece no nosso desenvolvimento. Então, o desenvolvimento a gente retoma, e no desenvolvimento a gente vai retomar nossa tese e a gente vai defender. E na conclusão, né, aqui é mais uma recomendação minha, porque na verdade isso não é obrigatório, mas eu acho que ficaria vazio se você não colocarem isso. A gente precisa, então, na redação do Enem, apresentar a proposta de intervenção. Ao longo do seu texto inteiro, você falou de um problema. Você problematizou o assunto e disse a dificuldade de superar aquele assunto, né? E é uma grande questão. O final do texto é quais são as suas ideias para resolver o problema que você apontou. Então, isso aqui já fica uma dica também, né? Jamais faça proposta de intervenção de um problema que você não falou, tá? Isso também tira ponto da sua redação. Então, aqui, jamais resolva um problema que você não apresentou. O que isso significa? Vamos dizer que caiu no tema do Enem violência infantil. A violência infantil, vocês vão dizer que ela acontece dentro de casa, com os pais que não sabem educar muito bem seus filhos, quanto o bullying. Então, o bullying também é uma violência que se caracteriza como uma violência infantil. E aí, a proposta de intervenção de vocês é tipo: os policiais que, sei lá, você pega uma notícia aleatória de um policial que disparou e a bala perdida acertou uma criança, né? Como a história de Agatha ou a história do João Vitor aqui no Rio de Janeiro. É, E aí você faz uma proposta de intervenção que soluciona a questão dos policiais. Só que, ao longo do seu texto inteiro, você não falou da violência estatal ou da violência policial. Em momento algum você falou disso. Isso mostra incoerência e não tem coesão. Então você perde ponto na competência 4. Eu também não falei isso para vocês, mas a redação de vocês ela é corrigida por 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. Então, 200 pontos por uso da língua, né, se ela está adequada, se vocês não estão falando gírias, se vocês estão usando vírgulas, se vocês estão usando pontos de forma adequada, se vocês estão usando crase de forma adequada. Depois, estrutura textual, são 200 pontos por você conhecer a tipologia textual, você conhecer a estrutura do texto e conhecer o objetivo do texto. Depois, 200 pontos por argumentos, por área do conhecimento, vocês saberem usar dados, vocês usar filosofia, vocês saberem usar dados, vocês usar história, usar notícias, são 200 pontos para vocês fazerem isso. 200 pontos por coerência e coesão, ou seja, não se contradizer ao longo do texto, mostrar um planejamento de texto, montar uma tese e usar os argumentos que defendam o seu ponto de tese. Ou, se não, uma proposta de intervenção que solucione os problemas que você apresentou até agora. E, por fim, a gente tem proposta de intervenção. Proposta de intervenção vale 200 pontos. Então, nesse parágrafo, vocês precisam responder algumas perguntas. Eu vou ensinar isso mais para frente, na aula mais para frente. Eu vou ensinar vocês como montar uma boa proposta de intervenção. Mas só a proposta de intervenção vale 200 pontos. Mas, no geral, o texto, como um todo, ele precisa cumprir isso, essa estrutura. A introdução precisa construir uma tese,
e chamar a atenção do leitor. O desenvolvimento, a gente precisa voltar à tese, ou seja, o que você apresentou lá no início do seu texto precisa aparecer de novo no desenvolvimento, mas só que agora defendido. E, na nossa conclusão, a gente precisa montar uma proposta de intervenção. Isso é o aspecto maior, geral, do texto de vocês. Isso é macroestrutura. A macroestrutura, então, é introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, apresentar a tese. Desenvolvimento, defesa da tese. Conclusão, proposta de intervenção. Porque mais importante também, que eu esqueço de falar, é uma coisa que a gente chama de ratificação. Ratificação é vocês, ao longo do texto de vocês, vocês vão estar falando de um problema. Então, a violência infantil acontece dentro dos lares pela falta de instrução dos pais. A educação acontece na escola por falta de uma instrução da escola em combater o bullying. E aí, aqui na ratificação, vocês vão dizer que tudo que vocês disseram ao longo do texto, de forma muito breve. Então, observando o problema na família e observando o problema na escola, a gente observa que o grande problema, um dos grandes elementos, né, que causa o problema da violência infantil é a falta de instrução. Você disse isso ao longo do seu texto todo e agora você vai falar de forma muito sucinta, de forma muito breve, o que você disse ao longo do seu texto todo. Isso é ratificar. É você fazer um resumão geral, breve, do problema que você apresentou ao longo do seu texto inteiro. Então, ratificação. Na conclusão. Obrigatoriamente na conclusão. A proposta de intervenção, ela não é obrigatória, tá na conclusão. Isso é uma coisa importante para ser compartilhado. Vocês podem apresentar a proposta de intervenção já na introdução, vocês podem apresentar a proposta de intervenção já no desenvolvimento. Só que, quando eu leio um texto e a proposta de intervenção ela já está meio assim, eu acho as coisas meio desorganizadas. Porque, cara, você vai ter que defender sua tese, vai ter que retomar sua tese e vai ter que defender sua tese no desenvolvimento. E você ainda vai apresentar sua proposta de intervenção no desenvolvimento. Na sua conclusão, você vai apresentar o quê? Entende? Então, a regra da redação dissertativa argumentativa diz que a própria intervenção pode estar em qualquer parte do texto. Só que me parece mais organizado quando ela está no desenvolvimento. Ela fica melhor apresentada no desenvolvimento. Tá bom? Então, no geral, a macroestrutura é isso que eu falei para vocês. E agora eu vou falar com vocês como montar uma tese. Eu acho que dá tempo ainda sem ter que abrir um novo link. Mas espero que isso esteja claro, que não existe apenas um tipo de tese. A tese que eu estou explicando aqui é organizadora. Vocês podem encontrar outras aulas na internet que vão falar de outros tipos de tese. Mas a tese que eu estou explicando aqui se chama tese organizadora. E a macroestrutura é isso: introdução, desenvolvimento e conclusão. E é isso que tem que ser feito em cada parte do texto. Tá. Afinal, como montar uma tese organizadora? A tese organizadora, ela tem esse nome porque ela organiza a sequência dos problemas que vocês irão apresentar. E aí também ela diz, mais ou menos, que são elementos que não necessariamente se misturam ou elementos não necessariamente sequenciais. A tese, por exemplo, sequencial, ela vai falar de um problema que leva a outro. Por exemplo, a poluição do meio ambiente. A gente pode começar falando que as pessoas, nós, a sociedade, nós não sabemos destinar o lixo. E esse já é um problema maior da falta da destinação do lixo, porque nos falta de instrução, nos falta de conhecimento. Então esse é o primeiro problema. E aí você já vai para uma sequência. Esse primeiro problema nos leva às enchentes na cidade. Porque as pessoas, por não saberem destinar melhor o seu lixo,
os lixos acabam sendo destinados aos bueiros. E os bueiros entopem, e por isso nós temos o alagamento da cidade. Isso é uma tese sequencial. Você vai apresentar um problema que leva a um problema maior. A tese organizadora, ela mostra dois elementos mais ou menos isolados, que é mais o problema que eu falei da violência infantil. A violência infantil, a gente pode dizer que ela tem um problema no lar, então dentro das casas, os pais não sabem educar seus filhos, e aí bate com seus filhos de cinto, bate com seus filhos com fio, com madeira, com um pedaço de pau, né? Madeira mesmo, com ripa, bate nos seus filhos, causa hematoma nos seus filhos, né? Então, assim, e aí o segundo, violência, é o bullying, que se dá por uma negligência da escola, por uma falta de olhar da escola, né, que permite que valentões batem outras crianças. Tá vendo? São dois problemas que não necessariamente um leva ao outro. Não necessariamente, até pode ser que, mas a forma que eu argumentei aqui, a forma que eu apresentei, um não leva ao outro. Então, a tese organizadora, ela vai mais ou menos apresentar palavras-chave, e aí apresenta já o primeiro conceito, né? Palavra-chave. O que, que seriam palavras-chave, né? Palavras-chave seriam pequenas palavras, né? Ou palavras gerais, né? Que sintetizam uma ideia. Eita, olha, ideia com acento, gente. Por exemplo, quando a gente. A minha mãe fez muito isso. A minha mãe queria encontrar uma passagem bíblica e aí no Google. E aí ela falou assim, ó, Google. Ela já escrevendo no Google, tá? Ela estava escrevendo no Google. Ela escreveu, Google, passagem bíblica de Noé quando ele entra na boca da baleia e a baleia vomita de Jonas, né? E vomita ele na praia. Qual é a praia? Ou seja, ela escreveu um texto gigante na busca do Google. E simplesmente ela poderia ter escrito passagem bíblica Jonas. Passagem bíblica Jonas sintetiza toda a ideia geral que ela queria pesquisar. Ou seja, a gente faz pesquisa no Google usando palavras-chave. Tese organizadora, a gente vai usar isso também. Como é que eu construiria, né, uma tese sobre a violência infantil? Eu poderia, por exemplo, começar com a noção de infanto, né? A palavra infantil tem o seu significado, né? Para chamar a atenção do autor. Infanto, aquele incapaz de falar, incapaz de dizer. Fora da realidade, fora da etimologia da palavra e vindo para o nosso mundo real, observa-se que as crianças ainda são incapazes, como um todo, de denunciar as violências que lhe atingem. Por isso, é importante a gente ter um olhar dobrado às violências que acontecem no lar e as violências que acontecem na escola. Então, as palavras-chave da minha tese, e aí essa parte final, tá, gente? Essa parte final é minha tese. Então, eu contextualizei o leitor, infanto, tem na sua etimologia o significado daquele que é incapaz de dizer. Então, eu contextualizei, né? Já vou até montar aqui para vocês, né? A tese, né? Eu vou mostrar aqui passo a passo já da introdução, né? E esse passo a passo da introdução já é a microestrutura, mas enfim, eu vou fazer isso em outro momento. Introdução. Contexto. E aí o exemplo que eu estou dando para vocês é a etimologia da palavra infantil. Mais gancho. O que, que seria o gancho, né? Fora da etimologia da palavra, no mundo aqui, o qual nós vivemos, ou seja, eu estou trazendo algo que é muito abstrato e materializando ela. O que é esse algo muito abstrato? O significado da palavra infanto. O significado da palavra infanto é aquele incapaz de dizer. Fora
Da etimologia da palavra infantil, nós vislumbramos crianças incapazes de denunciar as violências que lhe atingem. Isso, então, que eu estou fazendo, puxando a etimologia para cá, trazendo para o mundo real, a gente chama de gancho, que é aquela informação que está muito abstrata que você está trazendo, mais próximo da sua tese. A minha tese é: por isso é de suma importância que se discuta sobre as violências que ocorrem dentro do lar e as violências que ocorrem nas escolas. Observação: não apresentei argumentos. Eu estou dizendo que o problema é na casa e o problema é na escola. Por que eu penso isso? Você não sabe, você vai ter que ler para saber. Mas você já sabe o que eu vou dizer ao longo do meu texto. Ao longo do meu texto, eu vou falar sobre violência no lar e violência na escola. Ou seja, eu fiz a introdução. Ou seja, eu montei a porta de entrada. Pronto. A porta de entrada do texto está feita. O leitor está contextualizado qual é o assunto, e eu busquei chamar a atenção dele, mostrando que eu sei o que significa a palavra infanto. Puxei isso para a minha tese, fiz um gancho, e apresentei para o leitor o que eu vou dizer ao longo do meu texto. Então, a introdução está montada. Isso se monta com contexto, gancho e tese. E aí as palavras-chave da minha tese é violência do lar, violência escolar. E não tem argumentos. Não pode ter argumentos. Jamais. Isso é erro de estrutura. Vocês vão perder pontos se fizer isso. Então eu vou parar de gravar